Você vai acompanhando comigo na leitura do texto, ok? Iniciamos na semana passada a série Fé na Babilônia. Essa série tem nos chamado a atenção para apresentar a vida de Daniel como um homem de Deus, vivendo com integridade, em um ambiente hostil, em um ambiente totalmente diferente da vida que ele tinha em Judá, em Jerusalém. Semana passada nós fizemos uma montagem do cenário, contando desde Abraão, do chamado de Abraão, de ser bênção a todas as nações, até chegar a Daniel, como também essa bênção estando sobre a vida de Daniel e como remanescentes de um povo que foi dividido e agora, como um castigo de Deus, estavam agora sendo tirados da sua terra. O reino de Judá foi invadido por Babilônia e levado, nesse primeiro momento, alguns jovens para a terra de Babilônia. Ali foi então oferecido para esses jovens uma imersão na cultura babilônica. Foi oferecido para eles um curso de pós-graduação na faculdade de Babilônia, onde eles teriam então a intencionalidade de estudar a cultura, a língua, e no final do curso receberam uma promoção que seria um trabalho como funcionário público de Babilônia, sendo um dos sábios que estariam a serviço do rei. Babilônia, ela tem sua origem com o neto ou o bisneto de Noé, quando ele funda Babel e, como revolta ao Senhor, constrói a torre de Babel, constrói então Babilônia, Nínive e outras cidades. Babilônia, na verdade, deixa de existir somente em Apocalipse capítulo 22, ou seja, no final da história é que Babilônia vai deixar de existir. De maneira que afirmamos semana passada que a cultura que Daniel vive, inserida em um momento hostil a Deus, é muito semelhante ao que nós estamos vivendo hoje. Uma cultura politeísta, uma cultura com várias verdades, uma cultura que nos faz então nos sentir em um ambiente que não é mais apropriado para um crente, apropriado para um cristão. Que na verdade agora temos que viver nos adaptando e apresentando nas oportunidades o Deus que nós temos, de acordo com a identidade que nós recebemos do Senhor. Precisamos entender que não podemos perder a nossa identidade, mas como faz parte da missão estarmos inseridos na cultura, e foi isso que nós falamos semana passada, caminhando com a cultura, mas ao mesmo tempo tendo um momento contra a cultura, criando linhas de resistência, onde, sabendo que ultrapassar essas linhas é exatamente perder a identidade com Deus. Saber onde é que nós não podemos ultrapassar. Precisamos ter diálogo e precisamos ser excelentes naquilo que Deus nos chamou para fazer. Foi isso que nós dissemos semana passada, expondo o capítulo 1. Hoje, no capítulo 2, nós queremos ministrar e falar de um momento diferente de quando Daniel, agora já acostumado, já se adaptado então em Babilônia, após 3 anos o seu curso, e agora já servindo ao rei, mesmo que ainda não estando nos altos escalões, ele agora está a serviço do rei em Babilônia. Mas em um determinado dia, esse rei tem um sonho que perturba a sua mente, um sonho que perturba a sua alma, não faz com que ele durma e se sinta então na obrigação de chamar todos que estão a seu serviço para interpretar este sonho. O capítulo 2
vai nos mostrar uma grande verdade. Uma verdade que um grande teólogo no século passado, chamado Francis Schaeffer, escreve um livro com essa verdade, dizendo que são o Deus que intervém na história. Esse grande teólogo influenciou uma década, influenciou então sua cultura, mostrando exatamente esse Deus que na história controla e intervém nas nossas vidas. Por mais que a gente não perceba, por mais que a gente não veja, Deus é Deus que está controlando todas as coisas. É essa verdade que, versículo 2 do capítulo 1, Daniel já expressa, dizendo que Nabucodonosor foi o próprio Deus que entregou nas mãos dele o rei Joaquim. Daniel, ao escrever isso, tinha plena certeza de que Deus é o Deus que intervém na história, mas agora claramente Deus faz por meio de um ímpio, por meio do rei, o Deus Todo-Poderoso, que não era conhecido naquele ambiente, seja então conhecido por esse Deus, o Deus que se revela na história por meio dos seus filhos, por meio do Filho de Deus, por meio de Daniel. E é dessa forma que ele nos incentiva também a viver de uma vida diferente, para também apresentarmos Deus nesse mundo, que não é o mundo que recebe Deus tão bem. Eu convido você a ler comigo a partir do versículo 1, que diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho. Seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarasse ao rei quais lhes foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: Tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-nos o sonho e a sua interpretação. Olha só, preste atenção aqui comigo nesse primeiro momento do texto, quando Nabucodonosor, perturbado pelo sonho, faz algo muito cultural, algo bem apropriado para a sua época, e não era incomum, nem mesmo no reinado de Judá e de Israel. Isso acontecia antes, quando, por exemplo, com o rei Acabe, em uma possível parceria com o rei de Judá, eles se reúnem e dizem assim: o que será que irá acontecer com essa batalha que está à frente de nós? Então os profetas que Acabe, que naquele momento estava vivendo totalmente distante de Deus, e vários falsos profetas estavam diante dele, começam então a profetizar e a falar para eles coisas muito boas. Você vai ter vitória, e você vai ter vitória, e isso vai ser muito fácil, Deus vai colocar nas mãos de vocês os vossos inimigos. O rei de Judá então diz assim: não tem nenhum outro por aí que possa dizer algo diferente? Acabe então diz assim: tem um que eu não gosto muito, porque ele só diz coisa ruim de mim. Então Micaías entra na história, e Micaías diz assim: assim diz o Senhor, você não terá vitória. E o rei Acabe manda prender o profeta, mas relatando isso apenas para dizer que essas práticas aconteciam, não era incomum, mas especialmente na Babilônia existia um grupo específico a serviço do rei, não apenas profetas, porque ali não tinha nessas condições do Senhor como profetas do Senhor, mas astrólogos,
feiticeiros, sábios, para poder então dizer e conduzir o próprio Deus, o próprio rei em suas decisões. O que me chama a atenção, irmãos, é que parece que nos nossos dias nós temos as mesmas práticas do rei. Eu me lembro que uma vez em São Paulo, eu estava passando em uma das ruas de São Paulo e vi uma mensagem: venha e eu lhe revelarei o seu futuro. Eu fiquei sem entender se era uma igreja evangélica ou se era qualquer outra coisa. Mas essa prática tem sido muito comum nos nossos dias, onde as pessoas estão indo à procura de conhecer o futuro, então estão procurando cartomantes, estão procurando qualquer outra situação que possa lhe trazer uma verdade, que possa lhe trazer algo do futuro e dizer assim: eu estou acertando, não estou acertando. E nos nossos meios emocionais, nós então nos entregamos e tentamos fazer isso. Isso não foge muito do meio do evangelicalismo dos nossos dias, onde muitos estão à procura de profetas, que talvez sejam mais falsos profetas do que profetas de verdade, onde dizem o que nós queremos ouvir. Contudo, essa prática aqui chama-nos a atenção para esse homem que, na sua funcionalidade, chama a todos. Só que tem um detalhe: ele estava um pouco perturbado. O rei Nabucodonosor disse assim: eu estou perturbado com um sonho. Mas tem um detalhe: eu quero que vocês me revelem um sonho e quero que vocês interpretem o sonho para mim. Na mensagem que lemos, os caldeus tomam a frente dos outros e dizem assim: ó rei, claramente nós iremos interpretar o sonho. Nos conte o sonho. Olha só o que o rei diz para eles. A partir do verso 7, diz assim: responderam segunda vez e disseram: diga o sonho a seus servos e daremos a interpretação. Tomou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes o que eu disse já está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse algo semelhante de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. O rei disse: eu quero que vocês me revelem o sonho que eu tive, mas tem um detalhe: eu não vou contar o sonho. Vocês vão ter que revelar o sonho e interpretar o sonho. E se vocês não fizerem isso, todos vocês vão morrer. Dura a situação. O negócio está, o caldo engrossou. Mas esse texto me revela uma coisa interessante. A expressão dos caldeus em dizer assim: isso é difícil demais, nunca se foi pedido isso, e só quem pode fazer isso são os deuses, e estes não moram conosco. Isso revela, irmãos, a cosmovisão de mundo que aqueles homens tinham da sua sociedade. A visão que nós temos do mundo, a visão do que nós cremos. Eles agora declararam claramente que eles não acreditam e que, na sua perspectiva, estes deuses não estavam com eles. Na sua percepção histórica, os deuses, vários deuses, não estavam presentes com eles. A minha pergunta diante disso é: qual é a nossa cosmovisão cristã? Qual é a nossa visão de Deus diante desse mundo? Porque vamos ter diante de nós N situações,
pessoas que estarão diante de nós que vão declarar que não creem em Deus, que creem em outras coisas. O que nós vamos fazer diante destas situações? Será que nós estamos na igreja e cremos na identidade que nós temos? Lembre-se, Daniel, ele foi tirado de Judá, do seu ambiente cristão, do seu ambiente de acomodação. Ele agora está em um ambiente hostil a Deus. Muitos deuses, muitas regras, e ele não tem a autoridade ali para dizer assim, eu não faço, eu não posso porque eu não sou. Isso não pertence à minha religião. Mas ele trabalha com diálogo, ele trabalha com percepção da coisa, ele cria uma linha de resistência, diz, aqui eu não posso fazer. Tentaram mudar a identidade dele, mudaram o nome, ensinaram a cultura, mas ele com a sua percepção diz, olha, eu não posso ultrapassar essa linha, não vou comer das iguarias do rei. Ele se permaneceu crente, ele se permaneceu idêntico ao que ele poderia manter como sua identidade de Deus. O que nos chama a atenção, irmãos, é que por muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas não sabemos quem é Deus. Se formos questionados, nós não teremos respostas. Qual é a resposta do Evangelho que você tem para essas pessoas? Será que você sabe descrever o Deus que você serve? O Deus que criou todas as coisas e criou o homem para a sua primazia, para a sua glória, mas que este homem, por sua boa vontade, decidiu pecar diante de Deus. E este pecado é a causa de todos os males. E por causa desse pecado agora, eu também sou pecador, nasci em pecado. E como pecador, eu faço muitas coisas que proporcionam agora há muitas coisas ruins, que em essência nós somos maus e que precisamos então de um libertador. Precisamos então de um Deus que nos conduz e que paga o nosso preço diante do Deus Todo-Poderoso. E que se revela para nós em amor, quando envia o seu Filho unigênito para morrer e pagar o preço pelo nosso pecado. E que com gratidão agora, reconhecendo isso, Ele nos dá vida e uma vida diferente para viver para a glória dEle. E diante deste mundo, nós não mais vivemos este mundo conforme as suas práticas, mas vivemos agora este mundo conforme a prática de Deus, mesmo que agora inseridos em uma cultura hostil a Deus, vivemos como um padrão e com a identidade do Senhor, e vamos fazer a diferença. Será que você se reconhece como servo de Deus? Quando você for questionado, quando você for pressionado por situações, estes homens reconheceram que isso era impossível, porque eles não conheciam Deus. Eles não conheciam Deus. Agora, preste atenção no detalhe. Se nós caminharmos agora mais um pouco no texto, nós vamos perceber que Daniel não foi chamado para esses grupos. Esse grupo que foi agora convocado diante do rei, Daniel não tinha ainda a autonomia, a autoridade, não estava no alto escalão dos sábios. Veja comigo o verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. Isso inclui Daniel. Saiu o decreto, segundo o qual devia ser morto todos os sábios. E buscaram Daniel e seus irmãos, companheiros, para que fossem mortos. Imagine só você agora, diante de uma situação em que você não pode mudar, e dizer assim, ei, você vai morrer. Por quê? Porque o rei teve um sonho e nenhum dos sábios interpretou. Uma crise está instaurada. Uma situação impossível diante daquele homem, e ele estava agora
a caminho da morte. O que fazer diante desses momentos? Daniel nos ensina algumas coisas. Daniel, ele toma uma atitude. Ele age com sabedoria, ele age com ousadia. Ele diz: então Daniel, avisada e prudentemente, falou a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Ousadia, sabedoria, prudência. São, agora nesse momento de crise, práticas que me chamam a atenção deste homem, que na verdade é um jovem, aproximadamente aqui entre 20 a 24 anos, que assume uma responsabilidade. Ele diz: por favor, ele não vai dizendo assim, eu tenho um Deus que vai me revelar. Ele não pode. Ele está num ambiente hostil, mas com diálogo, com prudência e com sabedoria, ele se aproxima do chefe e diz assim, você pode me consultar com o rei? Porque eu vou revelar o sonho. A gente olha para esse texto, irmãos, e diz assim, Daniel vai dar certo. Daniel, a gente já sabe o resultado. A gente sabe que Deus vai revelar para ele. Mas se coloca no lugar de Daniel nesse momento. Ele não sabia que Deus ia dar a revelação a ele. Daniel não tinha a convicção, a certeza de que Deus iria lhe dar. Mas me chama a atenção, irmãos, a atitude sábia e prudente diante de uma crise que ele tem. E diz assim, por favor, me coloca diante do rei, porque eu vou revelar isso. Eu estava ouvindo o Ricardo Agreste e ele faz uma comparação muito interessante com sabedoria e ousadia. Daniel é jovem, e jovem parece que tem mais ousadia do que sabedoria. Quando ficamos mais velhos, parece que nós temos mais sabedoria do que ousadia. Quando ficamos um pouco mais velhos, mais maduros, nós começamos a contar as coisas. Nós começamos então a dizer assim, eu vou pensar nisso, agora eu tenho um filho, eu sou casado, eu tenho que ter certas coisas, e certas atitudes a gente não tinha mais quando jovem. Eu me lembro que, quando eu terminei o seminário, eu, morando na casa da minha mãe, fui convidado para pastorear, e era tudo o que eu queria, uma oportunidade. E aí, Sobrado apareceu na minha frente. Só que, quando eu fui chamado para conversar com, na época, o líder da SUMEB, o pastor Edmundo Jordão, ele me disse assim, nós temos orado por uma pessoa para assumir aquele campo, talvez você seja a resposta das nossas orações. Só tem um detalhe, aquela igreja só consegue pagar o aluguel, e o que nós podemos pagar para você é apenas R$100 para você ir morar lá. Parece que eu não ouvi aquilo ali. Diz que eu não entendi, sabe? Aquelas dificuldades, aquelas consequências. Eu fui para casa com muita alegria, dizendo, Deus, tu és fiel, porque tu abriste uma porta. E eu chego em casa e olho para o meu quarto e digo assim, e agora, eu tenho o quê? Só tenho a cama e o guarda-roupa. Orei, Senhor, me dá um fogão, pelo menos um fogão velho, uma geladeira velha. E Deus me deu um fogão velho e uma geladeira velha. Botei tudo num assaveiro, fui-se embora para lá.
Primeiro culto, eu de joelho orando. Quando eu olhei para o povo olhando para a minha cara, assim, com 5 minutos depois, eu disse assim: Senhor, me tira daqui, em nome de Jesus. Parece que caiu a ficha, eu disse: Senhor, o que eu fiz? Mas com muita ousadia eu fui para aquele lugar, mas tem um detalhe, eu não era casado, ainda estava noivo, não tinha muita satisfação para dar a ninguém, então toda aquela ação jovem, talvez hoje, irmãos, eu não faria isso. Estou um pouquinho mais velho, já tenho algumas responsabilidades, já olho para o meu tempo de história e digo assim: não cabe mais para mim. Sabe o que me chama a atenção, irmãos, é que por muitas vezes nós perdemos a ousadia com o tempo. E isso é necessário na nossa vida cristã. Claro que a gente não pode perder a sabedoria. Então a gente precisa dessas duas coisas: sermos sábios, mas também sermos ousados. Em um ambiente agora muito promíscuo e com a situação eminente de morte, Daniel foi sábio em conversar com o chefe e dizer assim: por favor, me coloca diante do rei. Ele não chegou lá e dizia assim: eu sou o bambambam, eu sei de todas as coisas. Não, ele foi sábio, ele foi prudente, mas também ele foi ousado. E, irmãos, muitas vezes nós não temos ousadias diante de Deus. Perdemos essa sensibilidade de termos a ousadia diante do Senhor, diante daquilo que Deus fala, diante daquilo que Deus nos chama. Temos coragem de falar, temos coragem de agir. Mas uma coisa me chama a atenção é que ele assume a responsabilidade. Ele diz: eu vou, mesmo sem saber o resultado. Alguns dos meus amigos olharam para mim naquela época e disseram assim: você é doido sair do seu lugar, da igreja que você está, e ir para aquele lugar? Eu digo: sou doido com Deus. Ousadia. Talvez eu não fui muito sábio, mas eu fui com ousadia. Deus me conduziu, Deus falou comigo. Mas, irmãos, preste atenção no detalhe. Percebemos hoje nos nossos dias algo que a igreja tem vivenciado: é a ausência de ousadia e a ausência de assumir responsabilidades. Estamos com uma síndrome de passar a responsabilidade para os outros. Isso não é minha responsabilidade. Sabe o que é que tem gerado dentro das igrejas? A ausência de liderança, a ausência de discipulado. As pessoas estão apenas vindo para o culto com o sentimento do mundo. Sabe qual é? Individualismo, secularismo e isolamento. Eu vou para a igreja, sento, olho para a nuca que está na minha frente e para alguém que está pregando. Acabou. Ninguém se mete na minha vida. Não assume o cuidado, não assume a missão, não assume a responsabilidade. E quando se é dada a oportunidade, diz: não, pastor, eu não. Passe para Mariana, passe para Aureni, passe para Josi, passe para Jean, passe para o pastor Douglas, passe para o pastor Emiliano, mas para mim não. Tem outras pessoas. Sempre, mas sempre passando a responsabilidade para os outros. E isso traz para nós grandes dificuldades, porque nós temos agora membros dentro das igrejas que só querem ser servidos, que é um contraponto do que a igreja do Senhor deveria ser, uma igreja pronta para servir. Será que eu e você temos nos ausentado das nossas responsabilidades? Será que eu e você temos então deixado essa ousadia, porque estamos assumindo muitas responsabilidades? Ou porque também estamos com um sentimento que o mundo tem: individualismo, secularismo e isolamento. Não quero que ninguém viva, se meta a minha vida. Precisamos assumir, irmãos, responsabilidades, mesmo sem saber o preço. Sabe por quê? Porque sobre a tua vida foi pago um alto preço. Mesmo sem saber as consequências, mesmo sem crer o que vai acontecer,
Precisamos, em alguns momentos, ter ousadia, mas precisamos também sermos sábios. O que me chama a atenção, irmãos, é que Daniel, ele toma essa ousadia, mas ele vai buscar refúgio em relacionamentos com os seus amigos. Olha só o que diz o texto. Verso 15. Então disse Arioque, encarregado do rei, por que tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse com o tempo, e ele revelaria a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael, a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Deus e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Deus. Numa visão de noite, Daniel bendisse ao Deus do céu. Daniel, irmãos, ele disse: ei, eu tenho uma notícia para vocês. Vem cá, Ananias, Azarias, vem cá, vamos ali. A gente precisa fazer uma vigília. A gente precisa orar. Por quê? Porque se a gente não orar, a gente vai morrer. Eu assumi diante do rei que a gente vai revelar esse negócio. Que loucura, que ousadia. Mas, irmãos, ele foi buscar refúgio no grupo familiar. Ele foi buscar refúgio no grupo pequeno dele. Isso demonstra claramente que nós não andamos só. Precisamos, irmãos, de relacionamentos. Precisamos de pessoas que nos acompanham juntos. Precisamos, irmãos, sempre desse relacionamento, e aqui nós temos tentado trabalhar com os grupos familiares na igreja, para que nós possamos então entender que como igreja precisamos ajuda uns dos outros. Precisamos entender que essa divisão de cargas é importante, e assim como eu disse hoje pela manhã, para mim é muito difícil. Talvez alguns de vocês aqui, não apenas alguns, talvez muitos já me procuraram, já tentaram chegar perto de mim e não conseguiram, não tiveram talvez oportunidade, talvez nem eu tenha respondido, porque, irmãos, eu sou só um. Não tenho condições de atender 180 pessoas. Isso não significa dizer que você não tem apoio. Não, nós temos apoio e precisamos entender que esta igreja é a igreja do Senhor e que toda a responsabilidade não está sobre o pastor, mas a autoridade está sobre a igreja, que nós precisamos então estarmos cuidando uns dos outros. Você sentiu a ausência de alguém? Você sentiu a falta de alguém? Vá fazer a visita, cuide, se aproxime. Eu tenho tentado estar disponível, eu tenho tentado estar perto, mas não tenho condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Também, como vocês, temos outras responsabilidades, mas, irmãos, preste atenção, esse grupo pequeno é extremamente importante para criarmos relacionamentos, laços, dividir os cargos, orar. Uma outra coisa que Daniel deixa claro aqui, além do relacionamento que ele buscou, é exatamente a oração. Uma oração conjunta, uma oração com as pessoas. Enquanto Daniel está buscando ali aquele fortalecimento em meio ao mundo hostil, nós precisamos também nos revelar diante disso, diante desse mundo hostil, e precisamos ter pessoas que são família, mesmo que não sejam sangue de sangue, mas somos do sangue de Cristo. A essa necessidade você precisa encarar isso como algo importante, como algo de Deus. E encarar a responsabilidade, mesmo sem saber os resultados. Mas por fim, esse texto me chama a atenção para uma última atitude de Daniel. Eu queria que você lesse comigo o verso 24. O verso 24 diz assim: após ele ter recebido
a revelação e ter glorificado a Deus, o verso 24 diz assim: por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Não mate os sábios da Babilônia. Irmãos, cá entre nós, se eu e você tivesse a dádiva da revelação de Deus nesse ambiente, e ter a oportunidade de matar todos que pensam diferente de você, talvez eu e você dissesse assim: rei, eu descobri, mas pode matar tudinho, porque nenhum presta. Olha, nenhum vai trabalhar como eu trabalho para o Senhor. Eu tenho ligação direta aqui, ó. Enquanto eles dizem que Deus não revela, o meu revela. Pode matar tudinho, que não vai fazer diferença para o Senhor. Tudo é peça ruim, só eu que presto. Eu e meus 4, eu e os 3. Nós 4 aqui serve, o resto nenhum. Nós somos ruins, irmãos, e muitas vezes nós olhamos para essas coisas. Olha como nós olhamos, às vezes, para a situação do nosso país. A gente olha para o Congresso e diz assim: como seria bom que uma bomba caísse naquele momento de reunião ali, matasse todos aqueles políticos. Quando a gente olha para alguns grupos e diz assim: oh meu Deus, como eu queria que esses morressem todos, deixassem de existir. Qual é a graça nisso, irmãos? Deus quer nos revelar diante deles. Deus quer se apresentar diante desse mundo. E Deus quer usar você diante deste mundo. Daniel disse assim: olha, não mate os sábios. Eles não conhecem o Deus que eu sirvo, mas eles vão conhecer. Se eles vão se converter ou não, irmãos, isso é coisa de Deus. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para incitar a ira, para incitar a perseguição, não, pelo contrário, nós estamos aqui para apresentar o Deus que nos salvou, o Deus, irmãos, todo-poderoso que está diante de nós, e nós temos, na verdade, que agir com misericórdia, mesmo quando estes são contrários a nós. Eu tenho refletido muito no texto de Mateus capítulo 10, quando Jesus disse para os discípulos: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. O lobo, irmãos, é o predador natural da ovelha. E Deus diz assim: olha, eu vou enviar vocês para o meio dos lobos. Sejam espertos como a serpente, prudentes como a serpente e mansos como a pomba. Deus nos chamou para ser luz em meio às trevas. Mas nós estamos criando um retrocesso do evangelicalismo, dizendo assim: nós vivemos num gueto, nós vivemos aqui dentro, e ser luz aqui dentro, irmãos, não faz muita diferença. Na verdade, é até fácil. É só imitar um ao outro. É só vir para a igreja, levantar a mão, fazer uma adoração, olhar por cima da nuca de outra pessoa e voltar para casa. É fácil. Mas você precisa ser identidade de Deus lá fora. Aqui, irmãos, nós vamos nos aperfeiçoar, aqui nós vamos ouvir a palavra, aqui nós vamos nos apoiar. Você vai ter o grupo de apoio lá fora, com o seu grupo pequeno, sim, mas, irmãos, vai ter oportunidades de você estar se aproximando daquele que talvez nem goste de você, do chefe, da pessoa que vai do lado do ônibus, de pessoas que pensam totalmente diferente de você, que talvez você olha e diz assim: não chego perto porque é pecado. É perto dele que nós devemos chegar. Deus quer usar você e eu para alcançar esse mundo perdido, para se revelar e intervir nessa história. Eu não sei como está a tua vida, mas irmãos, preste atenção comigo. Vai ter situações no teu trabalho, vai ter situações na tua vida familiar,
Vai ter situações que vai ser situações de vida ou morte, em que você vai precisar, com ousadia e sabedoria, assumir a responsabilidade. Vai ter momentos em que você vai dizer assim: eu posso orar para ver se Deus me direciona para tomar uma decisão para a sua empresa? Não é a minha empresa, mas é a empresa sua. Mas se você me permite tentar fazer isso, mas ele é o incrédulo, mas você vai ser bênção, a promessa de Abraão no meio deles. Tua família talvez toda que bebe, toda cheia de influência, uma família que talvez você tenha até vergonha, e você dizer assim: ei, eu me aproximo destes, e dizer assim: ah, Deus me enviou aqui. Eu me lembro de uma situação recente, de um primo meu, que esteve na minha casa, uma vida vivida à vontade, ter começado a frequentar algumas coisas, e ele esteve na minha casa, e eu olhei para aquela situação, e eu disse para minha esposa: precisamos fazer uma visita. E eu fui para essa visita, ouvi, em um determinado momento daquela visita, eu fiz uma pergunta: como vocês estão? E ali a resposta foi: nós não estamos bem. E eu disse: Deus havia me dito, e Ele me enviou aqui para falar para vocês. Sensibilidade, ousadia, oração, e crer que Deus vai intervir na história. Semana que vem, nós queremos falar sobre a revelação de Daniel dessa história. Mas hoje eu gostaria que você pudesse entender que Deus quer contar com você nos ambientes, nos momentos, e que você possa assumir esta responsabilidade. Ser mais alguém com quem contamos na igreja. Estar ativo no grupo familiar. E dizer: Senhor, me usa aonde o Senhor quer me usar.